Alô, galera do esporte, alô, você que se liga no Destravado Esporte Clube, seja bem-vindo ao nosso programa. E o nosso convidado de hoje é o Domingos Gomes do Espírito Santo, radialista, locutor esportivo. Domingos Santos está conosco no programa. Tudo bem, Domingão? Seja bem-vindo ao Destravado. Gilmar, aquele abraço ao Orlando Tavares, grande cameraman. Tudo tranquilo, Domingão? Tudo tranquilo. Como é que foi a infância do Domingão ou do Dominguinhos lá em Colinas? A minha infância foi... Meu pai era político, foi prefeito e eu tive uma vida boa na infância, né? E aí, ouvindo muito rádio, ouvindo o goiano Valdir Amaral, que é de Pilar de Goiás, a Rádio Globo, e aí eu fui me espelhando nesses camaradas, ouvindo a Rádio Brasil Central, e aí me deu aquela vontade, né? Não sei se já estava no dom de ser narrador esportivo. Aí comecei em Colinas, com futebol, todo primeiro ano do ano, tinha a seleção colinense contra os convidados que vinham, inclusive Gilberto, tantos jogadores, Carluxo. Aí eu ia lá pro campo, levava aquele som, né? A Rádio Cipó. Já fazia a Rádio Cipó naquela época? Aí a gente narrava, era eu, o Balta Show e o Antônio Pereira, o Pelazinho, memória, já nos deixou. E aí eu fui tomando fôlego com esse trem. Quando foi em 73, 74, aí chegou um gerente lá da Caixega. Ele falou assim pra mim, Domingos Santos, você tem dom, você pode ir pra Goiânia. Eu falei, não, rapaz, eu fui tomando, como diz o Gerardinho, né, influenciando com aquela proposta. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha uns 17, 18 anos. Estava bem jovem. E aí comecei e tinha um amigo meu lá, seu Nelson, que tinha uma madeireira, ele tinha aqueles caminhões de tora, aí tinha uma loja de móveis, a Eletrolar, o Carlão me arrumava, fala em memória, já nos deixou, arrumava as caixas e nós ia narrar os jogos do campeonato municipal, e depois veio aquele campeonato do TIM, que era o terceiro TIM, integração, a Associação Atlética Colinense, pegando o futebol de Paraíso, Miracema, essas cidades, e a gente narrava lá localmente. Agora, Domingo, e quem mais te incentivou? Tinha alguém da família que chegava e dizia, você tem talento, segue que você vai chegar lá? Não, tinha um primo meu, o João Evangelista. Mas ele era do rádio também, da comunicação? Não, ele era jogador de futebol, jogava naquele time lá, era médio volante, e aí ele... Domingos, você tem futuro. Aí depois eu conheci o Vanderlan Gomes, grande companheiro da imprensa araguainense, o Sindomar, aí me levou pra lá na época, era o Dom Orione, o campo era de terra, e tinha aquela rádio, a Rádio Anhanguera, e aí nós começamos lá, eu gaguejava. Isso em Araguaína? Araguaína. Aí fui tomando conhecimento da coisa, fui estudando as regras, e aí tô aí até hoje. E naquela época, quem era o cara que você se inspirava, o narrador, que você pensava assim, quando eu crescer, quando eu for narrador, eu quero ser igual esse cara ou parecido com ele? Valdir Amaral. Valdir Amaral. Goiano. O estilo do Valdir era diferenciado. Era diferenciado. Aliás, hoje, Gilmar e amigos, o Valdir Amaral foi pro Rio de Janeiro ensinar os carioca a narrar, inclusive o Zé Carlos Araújo, Kleber Leite, Dom Alcê, Luiz Mendes, tudo passou pelo crivo do nosso querido Valdir Amaral. Valdir Amaral. Inclusive tinha a dupla Valdir e Jorge Cury. Jorge Cury, carioca, e ele goiano. Isso. Agora, Domingão, você fez um trabalho também em Goiás, né? Você falou que foi para Goiás uma época, teve por lá. Quanto tempo você ficou por lá? Goiânia eu fiquei lá uns 5, 6 anos, militando lá na imprensa, inclusive tive até a carteira que é a nossa, que é a CEPTO, que era ali na Avenida Tocantins, ali, Goiaguera. Aí o Sindomar Gonçalves, que era da Rádio Brasil Central, o Evandro Gomes, meu primo. E aí eu fui trabalhar primeiro na Rádio Difusora, lá na Praça Joaquim Lúcio, o Adolfo Campos, o seu Mané de Oliveira, o Valério Luiz, o Cunha Filho e o Calazan, lembra dele? José Calazan. E aí eu fiquei lá, comecei fazendo reportagem, fui cobrir as folgas do Romildo Silva lá no Atlético, falando do CT, e depois eu fui aprendendo a narrar e tive oportunidade. Aí também naquelas rádios ali do interior, Lusiânia, e depois vim para Brasília, trabalhei na Mega FM, aí voltei de novo para Goiânia, aí fui trabalhar com o Nilton, lá na Rádio Jornal, trabalhei com o seu Jairo Santos na CBN agora lá em Goiânia, com o Joel Fraga, e aí depois eu fui trabalhar com o Paulo Francisco, na Rádio Brasil Central, fazendo aquele repórter que falava dos pontos sociais de Goiânia. Naquele tempo tinha isso? Tinha, né? Repórter ia pra rua. Isso.
Acontecia, o cara... levava as informações. Por exemplo, Na hora, né? cobria os caminhoneiros lá no posto do Aparecidense. Sim. Aí eu falava de lá de vez em quando, uma semana, na outra lá no centro de Goiânia, e corria. E as resenhas do rádio? A de Colina você tem muita resenha. Resenha, muita resenha. Pelezinho te deu muita resenha? O Pelezinho era um ser humano fantástico, que Deus a tem. O próprio Baltazar Gomes. Porque no rádio, quando nós começamos aqui, Gilmar, que veio em 89, aqueles campeonatos, que não tinha federação ainda, era só aquele conselho. Amadorzão. Que organizava. Nós fomos transmitir um jogo lá em Indianópolis, o Juventude e o Caburé. Aí, depois essa organização disse que valia vaga para o Campeonato Brasileiro. E aí nós fomos lá, rapaz, era longe de Colinas, lá para Indianópolis, tinha um asfalto pouquinho, mas o resto tudo no chão, né? Muito chão. Nós demorou uns 3 dias para chegar lá, aí o prefeito era o Deodato. Aí nós, o Eugênio, você lembra do Eugênio? Sim. Que ela também fazia parte da organização. E aí fomos para lá transmitir esse jogo por telefone. A Tele Goiás, a nossa saudosa Tele Goiás. Era uma dificuldade. Era dificuldade. Colocou lá o telefone e nós ligávamos para a rádio, né? Telefone no ar. Aí foi eu, Pelezinho, Baltazar. E aí o Mundeco, irmão do Juscelino, fez um gol antológico. Cruzaram lá, o Marcelo tocou e ele entrou e abriu o placar. Aí quando eu gritei o gol, aí o Pelezinho sai puxando o microfone, o telefone, tirou nós do ar. Eu falei, pô, Pelé. Na hora do gol, Na hora do gol, mas eu peguei só um pedaço, ele levou. Aí ele se emocionou, coitado. E aí tirou do gancho. Eu com ele arrastando. Agora tem algumas resenhas também era o Pelezinho que ficava no plantão na época? Não, era o Siloé Noleto. Siloé. Até hoje está lá na rádio do compadre Pimenta. Patrimônio. É patrimônio histórico. E as resenhas dele? O Siloé, nós fomos transmitir um jogo, Caburé e Guaraí, lá no estádio Bigodão. Aí eu falei, Siloé, é a terceira transmissão que nós vamos fazer pela Rádio Siqueira Campos. E você é o plantão. Quanto que é? Domingo, me dá aí que eu quero... Aquele tempo era baratinho, eu quero comprar ele era casado, queria comprar um frango caipira. Eu falei, então vou te dar aí, era 10 cruzados, não tinha nem um plano real ainda. Aí eu que dava pra comprar um frango? Aí ele comprou, foi 1 litro de montilha. E aí foi tomar e foi pro plantão. E foi chapadão. Aí era eu, o Herbert Barbosa, que era o comentarista, e o Baltachô e o Pelazinho. E aí nós fomos transmitir um jogo, eu tinha feito o Cocri da loteria esportiva. Até tinha um teste que era até o 16, mas ainda estava nos 13. Eu falei assim, quando eu falar jogo 1, você fala, vai dar coluna 1, coluna 2, aí beleza, coluna do meio. Aí sabe aquele roteiro? O roteiro. Fiz para ele lá, a rádio era na fita, era aqueles tape TCE. Sim. E aí o Siloé, eu gritando, né? Aí eu falei, Siloé Noleto, vamos girar a Loteria Esportiva Federal do Brasil, jogo 1, ele, nada. Jogo número 2, nada. Jogo número 3, Domingo Santos, esse eu tenho aqui. Atlético Goiano e Mila da Itália. Ele estava indo já nas colunas 1, não era assim não. Eu falei, pô, Siloé, jogando com Mila. Aí ele, Domingo Santos. Eu falei, beleza, tá quanto? 1-0 pro Atlético. Pô. Mas você pagou o cachê dele mesmo? Tinha pagado adiantado. Tinha pago adiantado. Aí não tinha como. Ele falou... Falei, mas Siloé, o que está acontecendo na Sala Nacional, Internacional de Esportes da Rádio Siqueira Campos? Ele falou, Domingo, eu tô mesmo bem, porque aquele dia que tu me deu, eu comprei um litro de montilha. Aí eu falei, pô, brincadeira. Que fase, hein, Domingo? Depois eu matei a história do jogo do Flamengo, né? Lá, que nós fomos pro Rio de Janeiro. Você não foi não, né? Não fui, mas tem muita resenha. Agora, aquele tempo era tudo muito difícil, né, Domingo? Porque o cara tinha que ouvir o rádio e passar a informação através daquilo que ele ouvia, né? Verdade. Hoje não, hoje tá tudo na mão, na internet. Acabou. E o que você pensa dessas mudanças, dessa evolução? Gilmar, você lembra quando o Palma estava vivendo aquela sessão boa, 94, aliás, foi 94? 2003, 2004. Isso. Aí aquele Marcelo Ramos, da Rádio Capital de Brasília, nós ia fazer Palmas e Gamas. Você estava na rádio, me parece que era na Rádio Porto. E aí o Marcelo falou para mim o seguinte, Domingo Santos, vai vir um atalho de internet aí,
Para revolucionar. E nós vamos, o radialista vai acabar, a rádio vai acabar, nós vamos passar fome. Eu falei, será, Marcelo? Mas não deu muita quarentena para ele, não. Mas ele estava no caminho certo, viu, Gilmar? Hoje, a maioria dos empresários, o povo, estão mais no Instagram, Facebook, no Zap. YouTube. No YouTube. E aí ficou fácil. Todo mundo falava, Domingo, cria aí, porque a internet que vai mandar, e realmente está aí a todo vapor. Mas tem muita coisa que facilitou, né? Facilitou, lógico. Hoje você transmite jogo através do aparelho celular, te leva até o estúdio. Só de não precisar da tal da LP já tá bom. Tá doido, tá caro, né, Gilmar? É uma fortuna hoje para você pedir um LP. É caro. Acho que nem estão pedindo mais. E às vezes não te atendia, né? O próprio Orlando tem um equipamento dele, ele liga lá, bota na internet e fala ao vivo de onde ele quiser. Então é isso aí. Exatamente. Agora, você falou da era do Caburé, você foi dirigente do Caburé, foi presidente do Caburé. 97. Tomou aqueles 8 da Portuguesa, que aliás até hoje você disse que foram 7. Mas foi 8. Depois eu fui recordar, tomamos o 8º. Você perdeu as contas? Porque era muito gols, né? E era o Rodrigo Fábio que fez o 8º. Foi 8-0 lá no Canindé. É verdade. Mas você perdeu as contas por quê? Você estava mais preocupado com a renda que ia entrar pro Caburé? Ou... Não. Até porque, Gilmar, o primeiro jogo foi em Colinas. Sim. Nós saímos adversos no placar. O Tico Mineiro, que jogou no Atlético, abriu o placar para Portuguesa. O Candinho era o treinador. Sim. Aquele Alex que morreu é o Alex, que sem ser o Pantaneiro, o outro, até já nos deixou, faleceu, mas ficou no banco. Quer dizer, o Candinho fez uma mesclagem, só que lá foi 1-1. Ele saiu na frente. O gol do Caburé foi do Alexandre. Alexandre, o artilheiro, foi lá no bate-rebate, ele meteu lá dentro, tivemos a oportunidade de sair no placar, o Alexandre meteu bola na trave, o Edinaldo Pereira também meteu uma na trave. Quer dizer, o jogo aí o Candinho assustou, papai, o time dos caras, aí colocou todo mundo, colocou Clemes, Zé Roberto, Rodrigo Fabre, todo mundo, aquele jogador da Portuguesa que vinha fazendo aquela sessão boa no Campeonato Brasileiro. Agora, como é que foi essa experiência de ser presidente do Caburé? Porque uma coisa é você ser o narrador, o repórter, outra coisa é você ser o dirigente, né? É verdade, Gilmar. Veja só, como eu era lutando pelo time do Caburé, e tinha os 2 médicos que são meus amigos comunitários, inclusive todos os 2 já me deixou, o doutor Evaldo Borges de Rezende, foi prefeito de Colinas, e o doutor José Eustáquio Pires, que é meu grande amigo. E falou do doutor Evaldo, Domingo, vê a documentação do Caburé aí, você candidatar, você vai ser o presidente. Eu vou te entregar o time na Copa do Brasil. Você ficou por quanto tempo? Eu fiquei uns 60 dias só. Aí formatei o time, trouxe o Alencar, jogava no Imperatriz, você conhece ele, o Alencar. Trouxe aqueles caras que jogou no Gurupi, que era o Loura. Trouxe o Dedé, que inclusive foi prefeito ali do Campo Santo, foi meu goleiro. Fiz um time rápido que dava para suplir. Trouxe o Lelê, Tadalto, e aí fomos para a Copa do Brasil. Jogamos o primeiro jogo, empatamos. Aí o Edinaldo Pereira estava comigo, sofreu um estiramento na virilha, e aí eu levei ele em Araguaí, no médico falou, Domingo, eu vou fazer um trabalho aqui, não sei se ele vai aguentar. Mas aí ele, não, eu aguento, aquela ânsia de jogar, levamos ele, o Carluxo era o treinador, colocou ele, queimou a substituição, aí estava 0-0. Naquela época eram 3 só, né? Era 3, 10 minutos, aí no deslanchado do jogo, o seu Manel Pacheco, era o presidente da Portuguesa, subi lá pro 2º andar, a moça lá me atendendo, bolinho de bacalhau, suco de laranja. Aí, o presidente falou, amigo Domingo, time só tem um jogador que pensa, aquele 10. Inclusive era o Alencar, que estava com a 10. Aí levei o Pingo errou um gol daqui no Clemer, daqui onde está o Orlando. Aí o Clemer cresceu para a riba dele, eu falei, Pingo, era hora de você consagrar. Sim. Poderia ter a história ser diferente. Mas aí o jogo foi pro choque, abriu 4-0, 5-0, aí 8-0, falei, morreu Maria Preá. Acabou, né? Depois do jogo, eles pedindo camisa, brincadeira. Mas faz parte. Faz parte, né? Agora, Domingão, além do jogo lá, da derrota por 8-0, também vocês aproveitaram para curtir um pouco a capital paulista. É verdade. E aí deu resenha, né? Não, deu resenha porque eu fiquei no hotel, inclusive eu fiquei... Tava concentrado. Eu deixei os jogadores lá no Hotel Atlântico, fica na Ipiranga com a São João, ali no Centro Velho de São Paulo. E eu fui lá pro Della Volpes. Porque hoje eu assisti no Jornal Nacional, eu vi o governador do Acre morrer lá nesse hotel, Hotel Della Volpes, lá na Frei Caneca.
perto da Avenida Paulista ali. Aí eu falei, rapaz, um dia se eu for a São Paulo, eu vou ficar nesse hotel. Quero conhecer esse Primeiro hotel. tem que ter dinheiro, né, Orlando? E aí eu fui. Aí eu cheguei lá, fiquei nesse hotel. E deixei os caras lá, mas tudo organizado. O Gilberto foi. Aí eu falei, ó, gente, o jogo vai ser um jogo difícil. Aí o Fiore, Girotti, foi lá, mandou a equipe dele, queria que eu narrasse o jogo. Falei, não, fala pro Fiore que eu não mexo mais com narração, sou o presidente e tal. Ele queria, pra fazer aquele esquema com a imprensa de São Paulo. Aí eu falei, não, vou nessa, eu já estava orientado. Aí eu falei, vou nada. E aí eu fiz lá, fizemos o jogo, e aí tomamos essa bucha de 8-0. Mas de qualquer maneira, irmão, valeu a experiência, né? Eu acho que o Tocantins naquela época já disse o Brasil da onde somos, da onde viemos, inclusive o jogo contra o Flamengo, você vai perguntar daqui a pouquinho, a Lília Fitfib apresentava aquele jornal da Globo, ela falou, ó, o Caburi, da onde que é esse time? Caburi. Então, esqueceu o acento. Aí, pô, assim, Caburi. E no Rio lá, como é que foi a resenha? Lá no Rio de Janeiro, o doutor Evaldo era o prefeito e o doutor José Eustáquio era o presidente. Inclusive, nós fomos para o Rio de Janeiro, fomos de avião, o doutor Evaldo e o doutor Zé colocou 2 PTAs, um para mim e outro para o Balta Show. Aí nós fomos para o Rio de Janeiro. O jogo foi lá na Gávea, lá no Rio de Janeiro. Eu lembro que o árbitro foi não sei o que, Carvalho, da Federação Paulista. Era o Wilson Carvalho. O jogo foi às 4 horas da tarde, 3h30. E aí fomos de avião, embarcamos aqui em Araguaína, num Pop Jet da Rio Sul, que tinha aquele casalamento da Vale com a Rio Sul. Decolamos com escala em Brasília, Uberaba e o Rio de Janeiro direto. Aí ficamos lá, fomos pro Hotel Copacabana Plaza, ali na Avenida Barata Ribeiro, com a Nossa Senhora de Copacabana, com a Avenida Atlântica. E aí foi muita resenha, tomamos uma bucha de 8-0, o goleiro era o Toma Mais. Inclusive, é verdade que o Tomás formou a barreira e isso eu vou te contar, chegar lá. Aí eu falei, aí eu já, quando estava no 6º gol, eu falei, isso aí, o Damento, o goleiro, Toma Mais. Já tinha tomado 5, 6. Tomou o chapéu do Charles, Guerreiro. É verdade. E aí o Charles foi o primeiro gol que ele fez na história como jogador de futebol profissional contra o Caburé. Que fase do Tomás, hein? Que fase, ele tomou 8 buchas. Era cabeludo, né? Era, mas o Flamengo, o time do Caburé estava bem, estava com o Gilberto, né, Edinaldo Pereira, estava com o Ratinho na lateral direita, o Tomás no gol, o zagueiro Paixão e outro jogador que veio lá do futebol do Paraná. Juscelino. Juscelino, aliás, o Rubinho era o zagueiro, o Rubens Marçal. Quer dizer, o time do Caburé era bom na época. Agora, só que o Flamengo jogando na Gávea, a sua superioridade foi gigantesca, né? O público compareceu, o Romário estava vivendo o maior, aquela assédio, a torcida, estava namorando com aquela Paquita, Ana Paula, aí inclusive o irmão dele lá, ele ficou no Grajal lá para ninguém encostar. Aí o Flamengo só faltou o Romário, o resto o Luxemburgo colocou todo mundo. E a resenha da barreira que o Tomás formou, que o jogador... Aí o Tomás, tava acho que 6-0, 5-0, aí o Tomás falou, Paixão, era o Sávio que ia bater a falta. Ô Paixão, olha pra bola, cabaço. Ele falou assim, tá, já vou perder o gol do Sávio lá na gaveta. Aí ele ficou de costas pro Sávio, batedor, e de frente pro gol. Pro gol e viu o gol. Eu quero ver o gol do Sávio. Tá certo. Domingão, e por que o Caburé praticamente, eu não diria que acabou, né, mas nos últimos anos não tem participado de competição? Primeiro, Gilmar, um incentivo por parte da Prefeitura Municipal de Colinas, que tinha 100% do doutor Evaldo, que nos deixou, foi um despostista que ajudou demais o futebol de Colinas, o doutor José Eustáquio Pires, que comandou o futebol. Inclusive, Gilmar, esse Caburé, ele começou pelos profissionais liberais, advogados, engenheiros, médicos. O nome do time era Cabaré. Eu trabalhava na rádio lá com o seu Saul Gonçalves, que você conheceu, e ele era muito ditador nisso aí, né? Até que Deus atenha ele. Muito criterioso. Criterioso. E aí, ele falou, ó, Domingo, pra falar o nome desse time aqui tem que mudar, rapaz. Negócio de Cabaré aqui, você não vai falar na rádio. Eu falei, não, beleza. Aquele tempo ainda, aí eu falei, beleza. Aí eu falei, me dá aí um dia que eu vou bolar o nome desse time. Aí ele bolou Caburé. E aí foi aprovado pelo Conselho Deliberativo e a sua diretoria. Aí ficou Caburé. Aí mudou para Caburé. Aí colocou o mascote que era coruja, né? Exatamente. É verdade. E o Palmas? Por que o Palmas hoje não está na ativa, na sua opinião? Você que acompanhou há muito tempo aqui o Palmas. Veja bem, Gilmar, nós estamos aqui militando há muitos anos já. Vou fazer
Eu vim para cá em 98, eu tô com quase 29 anos, 30 igual você também. O Orlando, sei também, o Orlando é aqui de Ponte Alta, cidade do Cunha Filho, saudoso Cunha, grande narrador esportivo. Veja bem, eu fico vendo o seguinte, o Palma tem uma sessão boa. Você vê, o Palma chegou a ter 3 ou 4 milhões na conta, adquirido dentro do campo, jogando a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Quer dizer, nós tivemos com o Fernando Rezende quase o acesso da Série C, perdendo para o Águia de Marabá. E aí o Palmas tinha um time homogêneo, Leandro César, Leandro Lopes, Joãozinho Carabina, Mazinho, quer dizer, Ferdinando. Era um time que os caras queriam, veio da base, que foi até trabalhado pelo próprio Radelins e o nosso querido Torto, o Carlos Magno, que trabalhou esses garotos. E aí o Palmeiras pegou uma sessão boa. Eu lembro muito bem que você viajou também, foi lá no estádio Verdão, eliminou aquele time lá do Mato Grosso, o Cuiabá, ganhou nos pênaltis e acabou adquirindo a sua classificação, do saudoso Gaúcho, que montou o Cuiabá, hoje da primeira divisão. Gaúcho que jogou no Flamengo, Atlético Goianiense. Então, e aí o Palma viveu aquela ascensão. Aí foi caindo, entrou outro diretor e... Aí vieram os rebaixamentos. Veio os rebaixamentos, o Palma nunca tinha sido rebaixado. Quer dizer, nós chegamos a ter 12, 13 mil pessoas lá no Nilton Santos para ver Palmas e Atlético Mineiro. Inclusive eu falei, Fernando Rezende, você tem uma cota aí, não era igual de hoje, né? Que fala 1 milhão, era pouco dinheiro. Era menos. Mas dava para ele fazer um time aí. Eu falei, você pode até montar um time fiado e fazer. Aí trouxe um jogador lá da Chapadinha do Maranhão, nós tomamos de quanto a 0? 7-0 do Atlético Mineiro. E aí o pão foi caindo em decadência, quer dizer, os investimentos foram diminuindo. Na época nós tínhamos o governador Eterno Siqueira Campos e o secretário do Esporte, Dr. Jaime Lourenço, que era coordenado pelo nosso grande Belmirã e o Belzirão, o casal 20. Domingão, na sua carreira como locutor esportivo, como narrador, como desportista, se você pudesse voltar no tempo, alguma coisa que você mudaria, que você faria diferente? Gilmar, eu faria o seguinte, eu queria ter uma emissora de rádio. Que aí dela eu faria o que eu queria, né? O meu sonho, é verdade, é meu sonho, mas eu vou ter minha rádio, uma rádio grande, eu quero fazer uma grande equipe com grandes profissionais, eu não quero viajar, narrar, não colocar menino novo, igual Orlando, você e outros caras que gostam. O Ademar Costa seria um cara importante para comandar, com a sua vasta experiência no rádio. Eu me lembro do Ademar, conheci ele muito. Na Rádio Brasil Central, cobria a Federação Goiana de Futebol. Ele era pequeno, né? Era pequeno, continua pequeno, né? Lá de Mozarlândia, e ia para lá. E o Ademar aprendeu muito, agora com vocês ele aprendeu mais. Então, ele só cobria a Federação e tribuna de honra. Sim. Então, hoje o Ademar é, sim, um dos grandes cronistas respeitado aqui no Tocantins. Vamos para as rapidinhas. Perguntas e respostas rápidas. Pensou em ter outra profissão, além de radialista? Eu queria ser desembargador. Né? Mas não deu. Já saiu no braço com o Léo Almeida, não? Não, só na discussão. Porque teve uma resenha aí, verdade, lá em cima da ponte, lá de Porto, mas não teve isso não. Não, né? só discussão, problema financeiro. Né? Na hora do acerto ali. Por falar no acerto, na hora da divisão do dinheiro ali, você já passou a perna num companheiro, ou já passaram a perna em você? O Léo Almeida é o seguinte, porque eu tinha fechado 3 cotas, ele queria que eu vendesse essas cotas e dividisse com ele. Eu falei, não, Léo, cada um tem que correr atrás, velho. Aí eu vou no meu carro. Aí o dinheiro já tava no bolso. Aí ele, eu acho no ruim, eu falei, eu vou te dar, agora pra frente, Léo, você corre atrás do seu, velho. Cada um por si e Deus por todo. Você já levou chifre, Domingão? Uns 80. Mas nunca bati na mulher. Não, né? Não, graças a Deus. Né? Hoje as leis mudaram. Não. O cara que bate mulher hoje, ele vai pra cadeia. Inclusive o presidente Lula agora assinou um decreto que as delegacias 24 horas abertas, feriado, domingo, dia de sexta-feira da paixão. O cara bater, ele vai só gastar dinheiro com o advogado e não sai. Ainda vai preso. Ainda vai preso e desmoralizado. Ficha suja depois. Deu me livre. Você falou que já levou 80 chifres, mas chegou a pegar algum, não? Peguei. A Índia. Como é que foi essa resenha? Essa aí foi o seguinte... Pode contar, não tem problema não. Tranquilo, eu fui narrar um jogo do Caboré contra o Gurupi. Inclusive, meu pai, eu fui narrar o jogo e chegou lá o motorista do ônibus, o Sidney, sentiu uma corca de rim danada. E eu tinha que vir dirigindo esse ônibus, porque... Na volta. Porque nós tínhamos ônibus, você lembra que nós tínhamos uma empresa de ônibus.
Aí nós tomamos um chocolate lá 2-1, rapaz, o Camburé jogando bem, o Casmago estava reestreando no Gurupi. Então, 2-1. Quando eu cheguei em Colina, mais ou menos umas 2 horas, 2 e pouca da manhã, eu tinha aquela... Você lembra daquela baratinha que eu tinha? Um SP2, prata, som pra Dedéu. Aí eu falei, eu vou lá agora ver a minha namorada. Quando eu chego lá, quando eu abro a porta, ela abriu, tinha um cara deitado no sofá. Eu falei, quem é? Ela, meu primo, veio da onde? Xinguara. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu só puxei a porta, outro dia peguei umas roupas que eu tinha lá e a vida que segue. Hoje ela mora em Brasília, todo dia eu oro por ela, como eu oro por você, a Demal, Alain. E tá aí, tá velha, e a vida passa, Gilmar. Mas era primo mesmo? Ou... eu sei lá. Você não foi atrás, né? Fui nada. Não tentou descobrir. Fui pegar a biografia desse cara. Melhor não, né, Domingão? É verdade, deixa quieto. Você já beijou uma mulher, depois, assim, de repente você tá numa boate, num evento assim, você beija uma mulher, de repente, mais tarde você descobre que ela tem gogó. Isso aconteceu comigo em 79, em Goiânia. Em Goiânia. Não tinha os carros, tinha a Fusca. Aí meu pai, a minha mãe me comprou um Fusca, o pé de boi. Sei. Aí eu tiro lá na Praça Joaquim Lúcio, atrás de uma namorada, ela não foi. Aí eu voltei pela Avenida Anhanguera. Quando eu cheguei em frente ao Lagos das Rosas, eu vi uma loira ali, eu parei o Fusca. Grandona. Aí eu convidei ela, e aí, loira? Eu ia lá pro Beco Chopp, lá na Avenida Tocantins, com a Anhanguera. Ela tinha som ao vivo na época. Aí, em frente ao Lago das Rosas, que eu morava quase de frente também. Aí ela entrou, aí eu beijando, pegando ela. Quando eu beijei, eu senti a língua grossa. Falei, língua de vaca é. Diferente. Falei, que a língua de homem é grossa, irmão. Falei, pelo amor de Deus. É com você. Não, eu tô te falando. Isso foi o médico que falou pra mim. Tá. Aí eu falei, não. Não, mas você teve essa experiência também. Eu senti a língua meio grossa. Eu falei, não, você só vai fazer o seguinte, você desce. Eu não sou não. Eu falei, não tem como, velho. Você é perfeita, Gilmar, um corpo, perna. Não, eu cantei. Mas fui decepcionado quando você beijou. E beijei, quando eu levei a mão, um pau de 38. Ainda bem que você descobriu através do beijo. Imagina se fosse através do tato. Tá doido. Agora, Gilmar, as leis mudaram, né? Tem homossexual aí, cada um vive a sua vida. Acho que todo mundo tem que viver a sua vida, tem as mulheres lésbicas. Claro. Então eu acho que o mundo mudou. As tecnologias, as políticas públicas foram avançando e hoje todo mundo tem o seu direito de viver. Claro, exatamente. Você já tomou um negocinho para deixar o rapaz assim mais... Você fala, eu tomo Tadalafila. É um remédio que não ataca o coração, ele não é santo, mas ele obra algum milagre. Né? De vez em quando ajuda. Quebra o galho. Tá certo. Domingão, obrigado pela entrevista, cara. Foi bom demais bater um papo aqui parabéns, com você. Ao Silmar Santos, que sofreu também no rádio, aqui quando era norte de Goiás, ver ele, a mãe dele. Não é fácil o nosso sofrimento. Hoje nós estamos sofrendo menos. O Orlando pegou uma fase... Já pegou a vaca estirada. Quer dizer, mas quando nós começamos aqui, o futebol ruim, não tinha estrutura, até você colocar na cabeça do patrocinador, que seria um jogo importante. Eu me lembro, Gilmar, que eu fui fazer o Jets lá em Colinas, eu tinha que falar para os caras que era mais de 2.000 atletas, para você colocar e massificar na cabeça do proprietário da empresa, não é fácil. Nós sofremos muito, passamos fome em viagem, carro quebrando, mas hoje nós estamos colhendo alguns frutos e ainda falta colher muito mais ainda. Tá certo. Obrigado, Domingão, pela entrevista. Boa sorte para você, Deus te abençoe. O Destravado volta no próximo programa. Um abraço, até lá.